Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este módulo de gestão estratégica e custos. Bom, irei me apresentar brevemente. Eu sou Camila Oliveira, filha muito amada de Deus. Me formei em 2012 em nutrição e gastronomia. Sou pós-graduada em gestão de UAM e pós-graduanda em consultoria e assessoria de alimentos. Sou fundadora do Nutrem UAM. Acredito que muitos me conheçam de lá. Sou diretora da Adequa Master, que é a minha empresa de consultoria, e hoje o nosso foco principal é implantação de processos, implantação de cozinhas industriais do zero e resultado, foco em resultado. E sou coordenadora deste MBA em gestão e custos em UAM. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo deste módulo? Qual que é o objetivo desta aula? Compreender o papel da gestão estratégica e dos custos como pilares de sustentação e decisão nas UANs. Estimular a visão crítica e a importância do planejamento com base em controle e dados. Gente, sem dados, sem informação, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum, tá? Primeiro passo. Agora eu vou fazer duas perguntas para vocês. Você sabe falar a linguagem dos números com seu chefe? Você já teve dificuldade em justificar uma decisão para a diretoria? Como foi essa conversa? Na prática, nós temos a seguinte situação. Imagina que o CMV da sua unidade estourou. CMV, custo de mercadoria vendida, né? Estourou no mês. E você chega para a diretoria e fala: foi porque teve muita sobra. Agora imagina se você chega e fala: neste mês, o custo da proteína aumentou 22% e isso impactou diretamente na nossa meta. Por isso, não conseguimos atingir o percentual ideal de CMV. Isso aqui muda o jogo. Por quê? Nós passamos credibilidade, nós passamos conhecimento. Vocês conseguem enxergar a diferença disso? Quando a gente fala a linguagem dos números, nós mostramos domínio, nós mostramos estratégia e nós ganhamos voz dentro da empresa. Porque sem planejamento, sem controle, sem domínio de dados, a gente até trabalha muito, mas não governa nada. Então, nós vamos juntos mudar esse jogo. Trago aqui outro exemplo para vocês. Imagine que você quer comprar um forno combinado para sua unidade. R$ 70.000. Se você chega para o empresário e diz: precisamos comprar um forno combinado. Gente, ele não vai tirar R$ 70.000 só porque você quer. Agora, se você chega: precisamos comprar um forno combinado, o investimento vai ser tanto, nós vamos ter retorno em tanto. Com este forno combinado, eu consigo reduzir a mão de obra em tanto, eu consigo reduzir as reclamações, nós vamos ter os produtos com mais qualidade, enfim, nós precisamos ter argumentos e conseguir de fato falar a linguagem dos números. Partindo agora do princípio, vamos falar sobre gestão estratégica. O que é gestão estratégica? Gestão estratégica é o conjunto de decisões e ações planejadas para alcançar objetivos de longo prazo, com base em análises, controles e visão de futuro. Gestão estratégica é mais do que organizar a cozinha, é um conjunto de decisões e ações planejadas com base em análise, controle e visão de futuro. Percebe que eu estou repetindo muito essa frase? Ela te permite sair do modo reativo e conduzir a unidade com propósito. Então, quando nós temos uma gestão estratégica, a gente pensa o que pode vir a acontecer. A gente evita de trabalhar apagando incêndio. Algumas frases de impacto para vocês poderem fixar na mente de vocês. Gestão estratégica é sair do piloto automático e começar a dirigir com GPS, mapa e destinos definidos. Você não formou apenas para executar, mas para pensar e decidir.
nós nutricionistas, chefes de cozinhas, gestores de UAM, técnicos em nutrição, enfim, todos profissionais que atuam na área de alimentação. Nós somos decisores, decisores de compra e decisores de várias outras situações. E quando nós decidimos com dados e metas claras, nós estamos atuando estrategicamente. Quando eu paro e analiso para fazer um cardápio, para fazer um pedido de compra, com dados e fatos, eu estou fazendo de forma estratégica, eu estou planejando de forma estratégica. Eu não vou apenas pegar um pedido do mês passado e repeti-lo. O que que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou fazer meu pedido, vou analisar com o inventário em mãos, com o cardápio, com o calendário para entender, com o quantitativo de refeições para saber se aumentou, se diminuiu, com o tipo de aceitação que tem aquela refeição. Então, entendam, planejar estrategicamente é sobre isso. Agora, eu quero mostrar para vocês a diferença entre gestão operacional e gestão estratégica. Vamos lá. A gestão operacional, ela apaga incêndios. A gestão estratégica, ela previne problemas. A gestão operacional, ela foca no hoje. A gestão estratégica, ela planeja o amanhã. A gestão operacional, ela executa tarefas. A gestão estratégica toma decisões. A gestão operacional trabalha com esforço. A gestão estratégica com inteligência. Bom, o que a gente precisa entender? Nutricionistas que vivem no caos operacional, existe uma diferença entre quem cresce e quem trava. E essa diferença está aqui. Quem pensa estrategicamente vai o quê? Crescer, porque toma decisões com base em indicadores e não no achismo. Quem só resolve o hoje sempre será cobrado pelo ontem. Quem planeja o amanhã lidera o caminho. Então pensem comigo. Você saiu da sua unidade, não fez o seu planejamento da semana, não olhou o seu cardápio, não verificou se você tem todos os itens que vão sair no seu cardápio amanhã, não verificou se a escala está ok, não verificou o pré-preparo, não verificou se a carne está ok, e não fez nada disso. O que acontece? Amanhã você vai fazer o quê? Você vai planejar o dia seguinte? Não, gente, você vai apagar incêndio daquele dia. E é isso que você quer? Por isso que nesta aula, neste módulo, nós trazemos essa clareza para vocês, inclusive com muitas ferramentas, né? Aqui nós vamos falar sobre ferramentas que vão te auxiliar e vão te ajudar a colocar a mão na massa de fato. Pensa comigo. Se você trabalha estrategicamente, você tem um mapa de produção para o açougueiro, um mapa de produção para o pré-preparo, um mapa de produção para a parte de sobremesa. Você vai chegar no dia seguinte, a sua equipe já sabe exatamente o que ela precisa fazer. Agora, imagina você chegar no dia seguinte e a sua equipe toda atrás de você assim, ó. Senhora, eu não sei o que eu tenho que fazer hoje. Quantos quilos que eu preciso cortar? Qual que é o cardápio de amanhã? E o estoquista, o que eu tenho que tirar? Qual que é o cardápio? Então, às vezes, nós permitimos deixar cair neste comodismo. E muitas vezes é isso que nos tira do eixo, tá bom? Então, vamos planejar. Vamos pensar que nós temos ferramentas para isso. Agora, eu quero mostrar para vocês um exemplo prático. Nós temos duas UANs com estrutura idêntica. Mesmo número de refeições, funcionários, mesmo cardápio, mesmo ticket médio. Uma tem resultados estáveis, metas batidas, equipe motivada, a outra vive no caos. CMV estourado, reclamação diária. O que muda, gente? A postura da gestão. Uma atua com planejamento, indicadores, reuniões, treinamentos. A outra só apaga incêndios todo dia e acha que isso é normal. E não é normal. Viver apagando incêndios não é algo normal.
tá? A gente precisa aprender que o an é leve, o an não precisa ser algo pesado. Então vamos lá. Deixo aqui algumas frases para que possamos pensar e refletir. A diferença não está nos recursos, está em como se gere o que tem. Gente, se eu tenho um sistema, ótimo. Se eu não tenho um sistema, eu vou usar uma planilha. A gestão não está nos recursos, a gestão está como se gere o que tem, tá? A diferença da gestão, né? Se você quer alcançar a excelência, precisa começar a se enxergar como um pilar estratégico da sua empresa. Nós somos decisores. Nós somos decisores de compra. Nós que orquestramos a nossa operação. E aí, essa frase aqui é a mais linda de todas. Gestão não é um dom, é técnica, método, rotina e tudo começa por aqui. E tudo isso é treinável. Às vezes eu escuto, né, Camila, não sei gerir. Eu não nasci para fazer gestão. Mas é treinável, basta a gente querer, basta a gente entender. E a gente precisa sair desse piloto automático de pensar que o que cozinha, é sobre sofrimento. Que a gente vai chegar na UAN e vai ter 365 mil problemas. E não é sobre isso, tá, gente? E agora, eu quero falar para vocês sobre a importância dos custos na UAN. Bom, vocês sabem muito bem que custo é o coração da empresa, né? E qual que é o conceito básico de custos? Quando nós falamos em custos, estamos falando da base financeira da operação. Entender custos não é só saber o que gasta, é identificar onde, como e por que gasta. Não adianta eu pedir 1 tonelada de arroz e não entender o meu consumo por dia, não entender o meu consumo por pessoa, né? Não adianta eu não saber as minhas gramaturas, não conhecer o meu per capita. Então, nós precisamos esmiuçar isso. Porque qualquer questionamento que venha chegar até nós vamos saber responder de forma posicionada e de forma confiante. Olha o tanto que isso é interessante. Imagina que o custo da sua unidade estoura. Trago mais uma vez essa reflexão. E aí, quando a pessoa fala assim, o seu custo estourou, o que aconteceu? Vocês não estão cuidando. Então, é aquela conversa que a gente já sabe. E você fala, não, o meu custo estourou porque nós estávamos comprando patinho de R$ 27. Mas esse mês, essa semana, o setor de compras comprou a 35. Vocês conseguem entender? Porque muitas vezes, quando estoura um custo, a visão que quem está de fora vê é que o erro está na operação, está tendo desperdício, o porcionamento está maior, está tendo furto, está jogando comida fora, e nem sempre é sobre isso, tá bom? Então vamos lá para os conceitos básicos de custos, tá bom? Custos diretos estão ligados diretamente à produção da refeição, alimentos, embalagens, mão de obra, né? Direta. Custos indiretos, não ligados diretamente, mas necessários para a operação. Energia, gás, materiais de limpeza. Custos fixos, não mudam com a quantidade produzida. Aluguel, salário, internet, telefone, entre outros. Custos variáveis aumentam ou diminuem conforme a produção. Matéria-prima, descartáveis, gás. Certo até aqui? Espero que sim. Agora, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o custo como a linguagem de decisão. Isso aqui, gente, é muito lindo de falar, né? Na maioria das empresas, especialmente em grandes organizações, a linguagem que a diretoria entende é a dos números. Você pode falar em nutrição, qualidade, satisfação, mas quando você traz um indicador de custo, o peso muda.
Porque no fim das contas, mexeu no bolso, a conversa muda, a conversa é outra e nós sabemos disso. E aí, eu trago uma frase de impacto para vocês. O custo é o coração da empresa. Quando mexe no bolso, a conversa muda. O conceito básico de custos. E agora nós vamos falar sobre o custo como a linguagem de decisão. Bom, o custo como a linguagem de decisão. Na maioria das empresas, especialmente em grandes organizações, a linguagem que a diretoria entende é a dos números. Você pode falar em nutrição, qualidade, satisfação, mas quando você traz um indicador de custo, o peso muda. Porque no fim das contas, mexeu no bolso, a conversa é outra. E nós sabemos disso, né? O custo é o coração da empresa. Quando mexe no bolso, a conversa muda. Acredito que todos vocês concordam com essa fala, né? A gente sabe que nós precisamos ter essa postura, nós precisamos entender. E acredito eu que em alguns lugares, em algumas unidades, nutricionistas ainda não têm acesso aos custos, às informações, nem sabe o valor que a refeição é vendida, né, o valor que se recebe daquela refeição, ou não sabe o valor, por exemplo, do custo da mercadoria. Então, nós precisamos nos posicionar de forma que eu preciso saber o custo da minha refeição, eu preciso saber se está dando lucro ou não, tá? Você já percebeu como é difícil justificar uma compra ou defender sua equipe quando você não tem números? Agora imagine ter isso na ponta da língua. Gente, isso aqui acontece muito. Eu fui eu fui gestora de planejamento, controle e custos, né, de uma empresa, e eu fazia toda a análise de custos, de pedidos, enfim. Então, assim, quando tinha um pedido extra, a unidade precisava mandar o pedido para nós, justificando se foi aumento de refeições, comprovando que realmente teve o aumento, o dia, o que que aumentou, a gramatura, o rendimento foi ruim, enfim, nós não realizávamos a compra extra sem uma justificativa prévia. Agora imagina você falar assim, ó, esse aumento do CMV foi causado pelo reajuste de 18% no preço da carne. Lembra do lado do patinho que eu falei para vocês? Já ajustamos o cardápio para equilibrar para o próximo mês. Isso aqui, gente, isso aqui é postura estratégica com base em custos. Percebem a diferença? Quando nós dominamos os custos, a nossa postura ela muda. Aí, quando você domina os custos, você sai da defensiva e vai para o campo da proposta, para o campo da solução. Você não fica mais assim, ai, eu não sei por que que aumentou. Ai, mas será que tá gastando a mais? Não, você é uma pessoa posicionada ali. Você para apenas, você para de apenas reagir ao que a chefia decide e começa a contribuir com decisões. Entende? Então, nossa, estamos gastando muito por causa disso. Não, nós estamos gastando muito por causa disso e disso e disso. Porque muitas vezes o que que acontece? Os empresários, eles pensam o quê? A maioria, tá? Não estou generalizando. Que o aumento se dá pelo aumento no porcionamento, desperdício. Repito isso muitas vezes porque eu vivo isso na prática. E aí, quando a gente se mune de informações e a gente sabe falar que foi aumento do insumo, que foi aumento no quantitativo de refeições, enfim, a gente precisa fazer essa análise ali, acompanhar mês a mês, pelo menos toda semana, como está o nosso faturamento, como está o nosso consumo de insumos, né? E ao entender os impactos financeiros, você consegue negociar melhor, defender recursos e até antecipar problemas. Exemplo de fala que gera confiança e domínio.
Com base no nosso histórico de consumo e nos preços atuais, podemos reduzir 6% do CMV com essa mudança no cardápio. Gente, olha isso. Você chegando para o dono da empresa e falando assim: olha, estava aqui analisando, e se nós fizermos a troca deste produto por este produto? Ou se nós fizermos essa troca no cardápio dessa carne que não vai impactar a qualidade do produto, nós vamos reduzir 6% no nosso custo. Isso aqui, gente, é tão poderoso. É poderoso assim de uma forma que vocês não fazem ideia, né? Porque isso aqui não é achismo ou uma opinião solta. Isso é gestão baseada em dados. E aí, quem domina custos, domina o respeito, porque fala com propriedade e apresenta soluções. Agora, vamos falar e pensar um pouco sobre a conexão entre a estratégia e custos, tá? A gestão estratégica e custos. Conexão entre a estratégia e custos. Não existe planejamento estratégico eficiente sem controle financeiro. É impossível planejar crescimento, melhorias, metas ou qualquer resultado se você não sabe o quanto está gastando, onde está gastando e com que impacto. Para isso aqui, nós vamos trazer para vocês um gerencial. Dentro desse gerencial, nós colocamos os gastos de tudo que nós usamos dentro da UAM, desde gastos diretos e indiretos, né? Os custos diretos e indiretos, para a gente conseguir ali entender. Peraí, qual que é meu custo de mão de obra? Qual que está sendo a minha produtividade? Quanto que eu estou gastando de estocáveis, descartáveis, limpeza e perecíveis? E aí, uma dica de ouro é você sempre comparar um mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Quando você compara os 3 meses, você consegue ver aonde aumentou, aonde reduziu. Por que que aumentou, por que que reduziu? Ah, aumentou no hortifruti. Eu já vou lá no item que eu mais comprei de hortifruti. Aumentou o valor, aumentou o consumo, o que que aconteceu? Reduziu em outro produto? Então, isso aqui é importantíssimo a gente fazer esse comparativo. Nessas primeiras aulas, a gente vai partir mais da parte teórica, né? E aí, mais para frente, logo em seguida, nós vamos trabalhar ali a parte prática, mesmo com planilhas, enfim, que é aquilo que vocês gostam. Planejar sem controle financeiro é como montar um cardápio sem saber quantos você vai servir. Imagina o caos, né? Montar um cardápio, fazer um pedido e eu nem sei quantos comensais que vai ter. Ou então, eu nem conheço o meu tipo de comensal. Misericórdia. A chance de dar errado, gente, aqui é enorme. E é exatamente aqui que os custos entram como base para decisões estratégicas, porque quem tem controle tem direção. Quem não mede, não gerencia. Me fala, vocês já escutaram essa frase? Quem não mede, não gerencia. Essa frase ela é batida, mas ela é real. O que não é medido, não é gerenciado. Se você não mede o seu CMV, se você não mede o seu custo da sua unidade, não acompanha os insumos, não avalia o rendimento, você não tem base nenhuma para tomar decisões. E o que que acontece, gente, diante disso? Vira tudo no achismo. Nossa, foi porque sobrou. Nossa, é porque a equipe não seguiu o cardápio. Ai, é porque eu fiz pedido errado. Gente, isso aqui não é gestão. Isso aqui é sobrevivência, certo? Então, vamos pensar sempre em gestão estratégica. Eu não quero sobreviver na UAM, eu quero viver na UAM. E aí, trago para vocês, para a gente falar um pouco sobre a importância dos indicadores, metas e controle de desperdício. Bom, nutricionista estratégico precisa trabalhar com metas e indicadores claros. Aqui trouxe alguns, mas iremos falar de outros também. CMV ideal, desperdício máximo tolerável, rendimento por item, meta de reaproveitamento ou de per capita por faixa de refeição.
Isso permite que você monitore, antecipe problemas e ajuste com agilidade. Você só melhora o que acompanha, o que você ignora cresce fora do controle. O desperdício silencioso, aquele que não é medido, corrói o seu resultado sem que ninguém perceba. Vamos a um exemplo prático, tá? CMV, né? Planejamento de compras, impacto no lucro. A gente precisa entender isso sempre. Agora, pensa comigo. Imagine que sua meta de CMV é 30%, mas ele está a 34%. E aí você vai analisar e percebe que suas compras não estão padronizadas, falta de controle de estoque, desperdício por preparo incorreto. Você então ajusta o planejamento de compras com base nas fichas técnicas, treina a sua equipe, cria rotina de conferência e acompanhamento diário. O seu resultado, com certeza, vai ser um CMV reduzido, né? Isso reflete diretamente no lucro, na estabilidade e na confiança da diretoria no seu trabalho. Cada ponto percentual que você reduz no CMV representa dinheiro real, e isso é resultado direto de gestão estratégica com base em custos. Estratégia sem controle, gente, é ilusão, né? Não adianta eu colocar tudo no papel e não fazer acontecer. Então, quais são os tipos de controles que eu posso ter dentro da minha UAN? E depois nós vamos aprofundar nisso. Requisição de materiais, as minhas baixas, as minhas análises, os inventários, que é algo que eu falo muito para vocês. E aí, quando você conecta os dois, o custo e a estratégia, planejamento e controle financeiro, você transforma a sua UAN numa unidade produtiva, eficiente e sustentável. E aqui que o nutricionista se posiciona como um gestor de verdade. Agora, eu quero mostrar para vocês um ciclo vicioso da gestão no escuro. Então, o que a gente tem que pensar? Sem controle, sem dado, sem decisão, mais erro. E aí volta de novo. Sem controle, sem dados, sem decisão e mais erro. Quem quer viver, gente, dessa forma? A seguir, eu coloquei para vocês 3 situações que podem acontecer no seu dia a dia, onde uma decisão estratégica poderia ser tomada se você tivesse mais controle dos seus custos, tá? Então, a primeira, substituição de ingredientes com alto custo. Se você ganha o custo diário, se você acompanha o custo diário ou semanal dos insumos, percebe rapidamente quando algum item está com preço acima da média. Exemplo, carne bovina, hortifruti. Com essa informação em mãos, você pode ajustar o cardápio estrategicamente, substituindo o item caro por outro valor com o valor nutricional equivalente, mantendo o padrão da refeição sem estourar o CMV. Vou dar um exemplo prático para vocês que eu passei na pele, tá? Dou consultoria, né? Faço auditoria, faço alguns processos de implantação em uma unidade, em outro estado. E há umas 2 semanas, o dono da empresa me liga. O que aconteceu? Por que que a compra de tal unidade está maior quantitativo de carne? Ou por que que a gente estava pedindo a 100, está em contrato e comprou o patinho? E eu peguei os meus pedidos, printei, nós ainda não estamos com o sistema lá, então ainda está demorado para que as notas cheguem até mim para análise. E eu printei meus pedidos, que foram liberados, e lá nos meus pedidos estavam que eu liberei a 100. Porém, o setor de compras comprou o patinho. E isso, gente, gerou um impacto, assim, ó, deixa eu calcular aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui. Eram 480 quilos de carne, o A100 estava a R$ 27, daria 12.960. E aí, vamos colocar 13 mil, né?
E aí, 480. O patinho estava 35. Deu uma diferença de 3 mil, 4 mil reais, um absurdo. E aí, quando eu printei o meu pedido e mandei, o que que aconteceu? O setor de compras, por decisão própria, sem consultar nem nada, fez o quê? Não encontrou o patinho de um outro fornecedor, não conversou com o setor, com a operação, para entender se poderia ou não alterar, se a gente poderia fazer alguma mudança no cardápio, tomou a decisão por si só e comprou uma carne bem mais cara no lugar. Isso deu um problema seríssimo, porque imagina se toda semana a gente tem um impacto aí de 4 mil, 5 mil reais, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a partir do momento que a gente pega ali uma nota de carne, a gente vê assim, ó, subiu R$ 1.000. Você tem conhecimento. Se você conhecer o custo, você vai identificar na hora o que que aconteceu. Uma dica importante, que a gente faz muito, tentem, principalmente unidades grandes, fechar as tabelas de preço de hortifruti, né? Então, por exemplo, em algumas empresas que eu dou consultoria, nós fechamos as tabelas de preço por até 3 meses. Então, eu consigo entender que durante aquele período irei pagar aquele valor naqueles insumos, não vai alterar. Eu consigo planejar um cardápio com antecedência. Lugares que eu não consigo fazer isso, eu gosto de negociar com a fiscal, de, por exemplo, ter cardápio pronto ali para 4 meses, 5 meses, mas com um mês de antecedência, eu consigo ajustar os meus hortifrutis conforme sazonalidade. Olha que interessante isso. Outro ponto importante é o quê? Redução de desperdício, porcionando corretamente. Com controle de custo por ficha técnica e rendimento real, é possível identificar se a equipe está servindo mais do que o previsto, o que gera desperdício e aumenta o CMV. A partir disso, você pode tomar a decisão de reforçar o treinamento, revisar utensílios e porcionamento e controlar melhor a saída da produção. Eu fico louca, desesperada, quando eu chego dentro de uma cozinha e eu vejo o estoque aberto, ou as pessoas pegando as coisas conforme querem, né? Conforme acham que é necessário, e a gente sabe que não é bem assim, nós sabemos que nós precisamos trabalhar com controle. E sobre o porcionamento, o que que eu falo muito? Eu uso uma balancinha, eu vou deixar a imagem dela aqui para vocês. E essa balancinha, balancinha de precisão, de 10 quilos. E assim, gente, do nada eu gosto de chegar e colocar ela lá, colocar o prato lá e pedir para porcionar para mim. Para quê? Para eu ver se está dentro do porcionamento, se está dentro do previsto em contrato, né? Porque nós sabemos que existem vícios e vícios ali. Olha, restaurantes comunitários, às vezes as pessoas estão ali porcionando, pá, 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 e não para entender se está colocando a mais, se está colocando a menos. Às vezes os comensais falam assim, coloca menos para mim, por favor. E as pessoas estão lá porcionando aquela quantidade gigantesca, aquela comida está indo para o lixo. Então, nós precisamos conscientizar os nossos colaboradores disso, né? Isto é importantíssimo. Conscientizá-los de o que é 120 gramas de carne, o que é 150 gramas de carne, até para eles saberem argumentar, fazer o prato modelo, deixar o prato modelo lá, para que os nossos comensais vejam, né, a quantidade que eles têm direito. Então, para que eles tenham conhecimento também a esse termo de referência. A gente não reduz custo tirando o prato do cliente. Só de uma forma, se a gente estiver colocando a mais. Mas nós precisamos entender que o que foi negociado precisa ser cumprido. E hoje, já entrando assim em outro assunto, o que que nós vemos muito? Empresas fechando contratos com preço lá embaixo e no final elas acabam que sangrando e não conseguem cumprir com o contrato de fato com o que foi negociado. Isso é muito ruim para a imagem da empresa, principalmente. Então,
bater firme nessa parte de treinamento, de posicionamento, de conscientização e até mesmo do desperdício, né? É muito importante. Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu fiz um estudo em alguns restaurantes, então como que eu fazia? Eu ia lá e colocava assim, ó, 10 horas, 11 horas começou a servir o almoço. Tá. Aí eu começava a contar a cuba de arroz. A cuba de arroz, ela começou a servir 11 horas e ela foi até 11h16. Esta cuba tinha 18 quilos e serviu, um exemplo, tá, gente? 60 pessoas. E aí eu fazia isso com 5 cubas de arroz, depois eu fazia com 5 cubas de guarnição, depois eu fazia com carne, e assim sucessivamente. E daí eu consigo ter uma média, né? Então, por exemplo, eu antecipo o processo. Por quê? Se eu tenho 3 cubas de arroz, eu consigo entender essa cuba aqui serve tantas pessoas. 3 cubas vão servir tantas pessoas. Se agora é meio-dia e meio, e aí outra coisa, vocês precisam entender, por exemplo, assim, ó, de 11 a meio-dia, quantas pessoas mais ou menos que passam ali, que almoçam no seu restaurante? De meio-dia a meio-dia e meio, quantas pessoas? De meio-dia e meia a uma, quantas pessoas? De uma às duas, quantas pessoas? Porque, por exemplo, deu meio-dia e meio, eu tenho 3 cubas de arroz e eu sei que de meio-dia e meia a 2 horas passa 100 pessoas, eu vou saber se aquela comida vai ser suficiente ou não. Isso é planejamento estratégico. Compreende? Outra coisa importante, negociação mais estratégica com fornecedores. Monitorar o histórico dos preços e o impacto do custo total. Você pode identificar quais itens têm mais peso no orçamento mensal. Isso permite focar sua negociação com fornecedores nesse produto, pedindo desconto, analisando substituições ou até alterando a frequência da compra e otimizando o orçamento da unidade. Gente, isso aqui é algo assim importantíssimo de se fazer. Entendo, repito novamente que eu entendo que algumas unidades não sabem nem o valor que é vendida a refeição. Mas busquem ter essa informação para vocês conseguirem trabalhar melhor. Nutricionista que fala a linguagem dos números conquista voz e espaço. Adoro essas frases de impacto. E agora eu quero mostrar para vocês o ciclo da gestão no escuro, que é o que muitas vezes acontece conosco, né? Muitos nutricionistas vivem presos num ciclo vicioso, um ciclo que mantém a gente no operacional pesado, sem avanço e sem reconhecimento. Quem já passou por isso? Sem controle, sem dado confiável, sem decisão segura, mais erros e retrabalho. E aí volta tudo para o começo. Sem controle, sem dado confiável, sem decisão segura, mais erros e retrabalho. Quem não mede, gerencia no escuro. E no escuro, tudo parece urgente e nada é estratégico. Gente, isso aqui é poderosíssimo. Poderosíssimo, porque imagina a nossa vida ser de apagar incêndios dentro da UAM. Eu não quero uma vida dessa para mim. Você quer para você? Acredito que não. Então a gente precisa ter essa visão estratégica, certo? Agora, vou deixar aqui uma atividade prática para vocês. Nós também vamos disponibilizá-la dentro do módulo, tá? E eu quero que você liste para mim 3 situações reais da sua rotina onde você teve que decidir no improviso, ou não conseguiu argumentar com a chefia, ou percebeu que faltava um dado para agir melhor. Pense desta forma: se você tivesse mais controle de custos, o que teria feito de diferente? Algumas sugestões, né? Quando você terminar essa atividade, eu gostaria que vocês compartilhassem a reflexão de vocês no grupo da turma, para a gente poder crescer juntos, né? Com base na realidade de cada um. Então, seria muito importante. Estou quase finalizando esta aula. Falei muito, falei rápido, mas ainda falta muita coisa para compartilhar com vocês. Estou louca para chegar logo na parte prática ali.
E nessa aula nós falamos sobre gestão, estratégia, custos e decisões. E se tem algo que eu quero que você leve para você, é essa frase aqui, gente. Nutricionista que fala a linguagem dos números conquista voz, respeito e espaço dentro da empresa. E mais que isso, conquista autonomia e segurança para decidir. Obrigada, nos vemos no próximo encontro e até mais.